Olá a todos do canal Fatos Matemáticos. Nesta videoaula nós veremos o plano, parte 3. Trata-se de planos paralelos aos eixos coordenados. Nós podemos ter planos paralelo ao eixo X, ao eixo Y e ao eixo Z. Aqui no quadro nós temos o plano alfa paralelo ao eixo Y. E nós mostraremos que a equação desse plano é dada por x sobre x0 mais z por z0 igual a 1. E nós faremos esta demonstração agora. Vamos então mostrar que a equação do plano alfa é x por x0 mais z por z0 igual a 1. Bom, para isso nós temos que ter um ponto do plano alfa e o seu vetor normal. Bom, primeira coisa que queremos fazer é assim: como esse plano passa pelo ponto x0, 0, 0 e 0, 0, z0, eu vou definir esse vetor U. Quem que é o vetor U? Ele será, se eu chamar aqui esse ponto de P1, esse ponto de P2, então o nosso vetor U, ele vai ser o vetor P1, P2. Tá? Ou seja, ele é o ponto P2 menos o ponto P1. Substituindo aqui as coordenadas, quem que é P2? 0, 0, Z0, menos o P1 é X0, 0, 0. Ou seja, o nosso vetor U vai ser menos X0, 0 e Z0. Então está aqui um vetor que está contido no plano alfa, tá? Bom, precisamos do vetor normal. Nós observamos que, sendo o alfa paralelo ao eixo Y, o vetor unitário J, que está aqui no eixo Y, eu posso transladar ele até o plano alfa. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. E esse é o nosso vetor unitário J. E agora, uma parte importante. Se eu faço o produto vetorial desses dois vetores que estão contidos no plano alfa, o vetor J vetorial, vetor U, eu vou ter o vetor normal saindo do quadro, que nós precisamos para deduzir a sua equação. Então, vamos fazer isso. Ó, o nosso vetor normal, então, ele está saindo aqui do quadro. Ele vai ser o resultado do produto vetorial de J pelo vetor U, tá? Então, vai ser J, produto vetorial. Agora, uma parte importante aqui. Esse vetor U, eu posso escrever em termos de vetores unitários. Vai ficar menos x0i mais Z0K. Por que estou fazendo isso? Porque neste caso não é necessário usar o determinante para calcular o produto vetorial. Vamos fazer diretamente, tá? Então vai ficar J vetorial menos X0i mais Z0K. Ou seja, o nosso vetor normal vai ser menos x0, j vetorial i, tá? E também mais j, z0, vamos tirar o z0, né? J vetorial k. Bom, vamos apagar aqui então. Uma coisa importante, quanto que é J vetorial I?
Esse assunto eu já apresentei em aulas anteriores, mas vamos revisar aqui. Vamos usar esse diagrama aqui, ó. É um círculo, tá? Aqui eu coloco o meu vetor I, aqui eu coloco o vetor J, vou colocar o J do lado de cá e o K do lado de cá. Ó, e nós adotamos que o sentido anti-horário, ele é positivo, tá? Então, para eu calcular I vetorial J, eu estou girando no sentido anti-horário, então vai ser K, tá? Faço J vetorial K, é o vetor I, e assim por diante. Agora, quando eu giro no sentido horário, vai ser menos o próximo vetor. Então vamos lá, ó. J vetorial I, que está aqui no quadro. Do J, eu estou indo para I, estou girando no sentido horário, então vai ser menos K. Então aqui vai ficar menos x0, que multiplica menos K. Tá? E o que mais? Mais Z0, J vetorial K. Ó, do J indo para o K, estou girando no sentido anti-horário, então vai ser mais I. Então é Z0. Portanto, tá? O nosso vetor normal, ele vai ser então menos vezes menos é mais, então assim é x0k. Escrever primeiro a componente I. Z0i mais x0k. Ou, mesma coisa que Z0, vírgula 0, porque é 0j, né? E x0. Esse é o vetor normal a este plano ali, ao plano alfa. E nós queremos a equação geral deste plano. Vimos em aulas anteriores que a equação de qualquer plano, ela é dada por isso aqui, ó. Ax mais by mais cz mais d igual a zero. Quem que é A, B e C? O A é a primeira componente do vetor normal. Então, eu posso escrever aqui Z0x. O B aqui, ó, vale zero. Então, vai ficar mais 0y, que é zero. O C é x0, z, mais o B, igual a zero. Tá, ou seja, o nosso plano alfa, ele vai ser Z0x mais x0z mais d igual a zero. Falta nós determinar o vetor, o coeficiente aqui d, né? O termo constante d. Na primeira aula sobre o plano, nós mostramos que esse termo constante d, ele é menos o produto escalar do vetor normal com o vetor P0. O vetor P0 é formado pela origem, tá? E qualquer um dos pontos que pertence ao plano alfa. Então pode ser o ponto P1 ou o ponto P2, tá? Então é o vetor OP1, OP2 vai ser o nosso vetor P0. Então vai ser menos, o vetor normal está escrito aqui, ó, Z0, vírgula 0, x0, produto escalar, vamos escolher o P0 como sendo o vetor OP1, tá? Então ele tem componentes x0, 0 e 0. Então o D vai ser produto escalar, multiplica, então vai ficar menos Z0, x0, é o produto de coordenadas correspondentes, né, que é Z0 vezes x0, 0 vezes 0 vai ficar 0, e x0 vezes 0 é 0. Ou seja, o D, ele é menos x0, z0, tá? Então, vamos substituir na nossa equação do plano alfa, tá?
Então nós temos que o nosso plano alfa, aqui está o nosso D. Vamos substituir aqui embaixo, aqui, ó, tá? Nessa expressão do nosso plano alfa. Então eu vou ter que o nosso plano alfa, ele é a equação geral da Z0x mais x0z mais D. Mas o D é menos x0, z0, isso igual a zero. Então posso escrever também, ó, z0x mais x0z igual a x0z0, tá? Vou dividir tudo por x0z0, tá? Então vamos dividir toda a equação por x0z0. Então quando eu divido o primeiro termo, eu vou ter x por x0, aqui eu vou ter z por z0 igual a 1. Então, esta é a equação do plano alfa paralelo ao eixo y. Então, observe que quando ele é paralelo ao eixo y, não tem a variável y. No plano xz, esta equação é conhecida como equação segmentária da reta. E ela é dada por x sobre x0. Quem que é x0? É o intercepto x da reta. É onde ela intercepta o eixo x. Mais z por z0. O z0 é o intercepto z. Tá? Igual a 1. Bom, feito essas considerações, como seriam as equações dos planos paralelo ao eixo x e ao eixo z, tá? Nós vamos fazer por analogia. Fazer um desenho aqui então. Ó, um esboço de um desenho de um plano agora. Vou chamar esse plano de plano beta. Então tá aqui o eixo x, eixo y, eixo z. Vai ser paralelo ao eixo x. Então vai vir para cá. E puxa para cá, paralelo. Puxa para cá. Então, este plano esse é o plano beta, tá? Ele é paralelo ao eixo x. E nesse caso, ó, vamos supor que ele intercepta aqui no eixo y no ponto 0, y0, 0, e no eixo z, 0, 0, z, 0. Tá? Portanto, seguindo a mesma analogia do caso anterior, a equação do plano beta vai ser y por y0 mais z por z0 igual a 1. Então, esta é a equação do plano paralelo ao eixo x, tá? E a equação do plano paralelo ao eixo z, tá? Também será dada de forma análoga, tá? Então, se no paralelo ao eixo z, ó, se o meu plano intercepta no ponto x0, 0, 0, tá? Então vamos falar que pertence ao plano gama, e 0, y, 0, 0 pertence ao plano gama, tá? Então eles vão interceptar os eixos x e y. Então, a equação do plano gama paralelo ao eixo z vai ser, se é paralelo ao eixo z, não tem variável z. X por x0 mais y por y0 igual a 1. Então está aqui a equação do plano gama paralelo ao eixo z, tá? Então, tá aí a teoria dos planos paralelos, tá? Aos
eixos coordenados, tá? Vamos ver um exemplo então. Ó, exemplo 1. Determine a equação geral do plano. Vamos chamar esse plano aqui de gama paralelo ao eixo Z, tá? Conforme a figura. Vamos fazer o desenho então do nosso plano. Aqui está o nosso eixo Z. Aqui nós colocamos o eixo X. E aqui o eixo Y. Tá? Então, vamos agora falar que o nosso plano aqui intercepta o eixo Y no ponto 0, 3, 0, tá? E intercepta aqui, ó, o eixo Z no ponto 3, 0, 0. Tá? Então tá ali o nosso desenho do nosso plano. Vamos passar ele aqui para cima também. Então, o nosso plano gama é esse plano aqui vertical, perpendicular ao plano XY. Então, esse é o plano gama. E pelo que nós vimos lá, a sua equação será dada por, então, gama, dois pontos, tá? X pelo intercepto X, que no caso aqui é 3, mais Y por 3, que é o intercepto Y também, igual a 1. Ou, se eu multiplico tudo por 3, a equação de gama será x mais y igual a 3. Tá aí então, no canal Fatos Matemáticos, tá? O plano parte 3, uma videoaula explicando como deduzir as equações dos planos paralelos aos eixos coordenados.